Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Depois da escalada de assaltos e golpes com o uso do Pix, o Banco Central adota medidas para reforçar a segurança dos meios de pagamento eletrônicos. Entre as determinações está o limite de R$1.000 para transferências entre pessoas físicas durante a noite e a madrugada. E você vai ver também. Nossa reportagem traz o caso de um homem que caiu no golpe do Boa Noite Cinderela. A vítima ficou desacordada por 5 dias. O prejuízo foi cerca de R$30 mil. O valor da bandeira vermelha 2 na conta de luz deve subir mais de 50% em setembro. É o segundo aumento em 2 meses, provocado pela seca nos reservatórios das hidrelétricas. A partir do dia 1º, academias, cinemas, teatros e pontos turísticos do Rio vão exigir dos frequentadores certificado de vacinação contra a Covid. Morre em São Paulo a 5ª vítima do incêndio que atingiu galpões de indústria em Barueri. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de passagem do Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia. Após a solenidade, Bolsonaro almoçou com políticos e generais. Já no período da tarde, o presidente da República participou de uma motociata pelas ruas da capital de Goiás. Jair Bolsonaro passa a noite em Goiânia. Amanhã ele tem novos compromissos na cidade. 6.000 índios de mais de 170 etnias de todo o país voltaram a protestar contra o marco temporal da demarcação de terras indígenas em Brasília. Eles realizaram uma passeata pela esplanada dos ministérios e atearam fogo em um caixão de 10 metros em frente ao Palácio do Planalto. O grupo acompanha o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre a tese do marco temporal. Por essa regra, as etnias só podem pedir demarcação de terras ocupadas antes da Constituição de 1988. Prevista para esta semana, a análise do STF foi adiada para a próxima quarta-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou hoje que, a partir do mês que vem, vai exigir comprovante de vacinação para entrada em alguns estabelecimentos. A cidade continua com alto risco de contaminação para a Covid-19. Com os números de casos confirmados ainda em alta, o momento é de cuidado e alerta. As 33 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro continuam em risco alto de contaminação. Na capital fluminense, mais de 36% da população receberam a segunda dose, mas cerca de 200 mil pessoas não retornaram para completar o esquema vacinal. 3 são os principais pontos aí que as pessoas informam quando a gente liga. O primeiro é que elas não lembraram e que vão se vacinar na primeira oportunidade. O segundo ponto é que elas ficaram doentes e tiveram algum problema de saúde, por isso não voltaram a tomar. E o terceiro ponto é que elas sentiram algum efeito adverso com a primeira dose da vacina e por isso não voltaram a tomar. Para incentivar ainda mais a vacinação, a Prefeitura do Rio criou algumas medidas. A partir do dia 1º de setembro, cariocas e turistas terão que apresentar o comprovante de vacina para poder entrar em locais de uso coletivo, como, por exemplo, academias, cinemas, teatros e pontos turísticos. A Prefeitura não é babá. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não vou botar um fiscal em cada porta de museu, de casa de espetáculo, de shopping center do Rio de Janeiro. É impossível. Donos de espaços de evento, de casas, façam vocês mesmos essa fiscalização, que na verdade isso significa preparação para a abertura, né? Preparação para que nós possamos voltar a uma normalidade. O comprovante pode ser a carteira de vacinação digital, emitida pelo site do governo federal, ou então a própria caderneta física. Quem só tomou a primeira dose e aguarda a segunda também precisa mostrar que não chegou a sua vez. O comprovante também será necessário para a realização de cirurgias não emergenciais e para o cidadão continuar recebendo o cartão Família Carioca. O decreto não vale para bares, restaurantes, shoppings e lojas. Mas o distanciamento e o uso de máscara continuam em vigor, assim como as restrições sanitárias que vão até o dia 13 de setembro.
A Prefeitura também divulgou o calendário dos próximos meses para os idosos que irão tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A partir do dia 13 de setembro, começará a imunização de reforço de quem tem 95 anos ou mais. Eles vão tomar a dose da vacina de acordo com o calendário que a gente publicou, independente do tempo que eles tomaram a segunda dose, mas com intervalo mínimo de 3 meses. Hoje, no calendário de vacinação para meninos de 17 anos, Bernardo, filho do prefeito Eduardo Paes, foi um dos vacinados. E durante um evento hoje no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é contra a obrigatoriedade do uso de máscara e criticou a medida do prefeito Eduardo Paes de exigir o comprovante de vacinação para entrar em alguns locais da cidade. Eu acho uma exigência descabida, na minha opinião. Totalmente descabida. O que nós temos que ter é protocolos de segurança e dar segurança à nossa população e fazer a campanha de vacinação que nós estamos fazendo. O passaporte não ajuda. Por quê? Não ajuda em nada. Tudo que é imposição, que é lei, o Brasil já tem um regulamento sanitário que é dos mais avançados do mundo. E essas matérias, elas são matérias administrativas, o certificado de vacinação está lá, qualquer um pode pegar. E você começar a restringir a liberdade das pessoas, exigindo passaporte, carimbo, querer impor por lei uso de máscaras para estar multando as pessoas, indústria de multa, nós somos contra isso. O povo brasileiro é livre e nós queremos que as pessoas exerçam as coisas de acordo com a sua consciência. Então, usar máscara, eu uso a máscara porque eu entendo que é importante. Você também. Não é porque tem uma lei que se você não usar máscara vai lhe multar. O Ministério da Saúde rescindiu o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais com o laboratório Bharat BioNTech para o fornecimento de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. O contrato seria intermediado pela Precisa Medicamentos, empresa que é alvo da CPI da pandemia no Senado. A publicação, ou melhor, a decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde já havia suspendido as negociações para a compra do imunizante em junho, após encontrar problemas nas documentações apresentadas pela Precisa. Mais de 8 milhões de pessoas em todo o país estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Na região metropolitana de Belo Horizonte, funcionários dos postos de saúde de Betim estão ligando para quem ainda não completou o esquema vacinal. Nesta unidade básica de saúde, os funcionários já entraram em contato com dezenas de pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Tem uma vacina sua atrasada. Você teria que ter tomado essa dose 14/7. Então ela está em atraso 44 dias. Dona Ivaína trabalha aqui há 26 anos e conhece a maioria dos pacientes da UBS. Segundo ela, a desculpa da maioria é o esquecimento. Igual agora, que a gente acabou de ligar para uma paciente, ela viajou e esqueceu da data. Mas ela já vai vir tomar a segunda dose na segunda-feira. Outra justificativa é o receio das reações à vacina. Minha vizinha tomou a dose, começou passando mal, com a dor de cabeça, estou com medo. A gente tem que orientar a pessoa da importância que a única arma que nós temos hoje é a vacina. De acordo com o secretário de Saúde, Betim alcançou a marca de 100 mil pessoas imunizadas com as 2 doses ou com dose única, cerca de 22% da população. Antes da convocação por telefone, mais de 5.500 moradores estavam com a segunda dose atrasada. É extremamente necessário para se proteger o seu amigo, a sua família e principalmente a sociedade como um todo, que tome as 2 doses para aquelas vacinas que são indicadas. A estratégia da Prefeitura de Betim atende a um apelo da Secretaria da Saúde aqui de Minas Gerais. A orientação é para que os municípios tentem localizar quem não retornou aos postos para tomar a segunda dose. Em todo o estado, são cerca de 1 milhão de pessoas. A reação à vacina não é nada perto da doença, busque a sua segunda dose. Vou destacar especialmente a AstraZeneca, que muitas pessoas tiveram uma reação AstraZeneca inicial. Busque a segunda dose da AstraZeneca. Em Contagem, também na Grande BH, a Prefeitura faz a virada da vacinação. A ideia é atrair os jovens de 18 a 20 anos. O ponto de imunização em um shopping da cidade vai ficar aberto por 25 horas, com direito a shows e outras atrações.
Um estudo feito pela Fiocruz mostra que as vacinas AstraZeneca e Coronavac são efetivas na proteção contra a infecção, hospitalização e óbito. Essa pesquisa também reforça a necessidade de uma terceira dose para os mais velhos. Este é o maior estudo já feito com a vacina da Oxford AstraZeneca e com a Coronavac. Os cientistas da Fiocruz avaliaram a efetividade dos imunizantes em quase 76 milhões de pessoas vacinadas no Brasil entre 18 de janeiro e 24 de julho deste ano. Eles confirmaram que as vacinas são efetivas, mas ao separarem o público por faixas etárias, constataram a redução da eficácia com o aumento da idade e graus diferentes de proteção de acordo com cada imunizante. Já se sabe que, em geral, as vacinas têm um desempenho pior no caso dos idosos. Os idosos têm maior dificuldade de montar uma resposta imune, de realmente montar uma proteção adequada. Então, já é conhecido, contra várias vacinas, que a resposta imune, a proteção vacinal nos idosos não é tão eficiente quanto nos indivíduos mais jovens. O estudo mostra que, com o esquema de 2 doses, os imunizantes são efetivos contra infecção, hospitalização e morte. O da Oxford AstraZeneca teve resultado de 90% de proteção contra a morte e a Coronavac, 73%. Na faixa etária dos 80 aos 89 anos, essa proteção praticamente se mantém com a vacina da Oxford AstraZeneca. Ela fica em 89,9%. A da Coronavac cai para 67,2%. Acima dos 90 anos, os índices são bem inferiores. A proteção contra a morte cai para 65,4% para os vacinados com doses da Oxford AstraZeneca e 33,6% para quem completou o esquema com a Coronavac. Deste modo, a pesquisa reforça a necessidade da dose de reforço em idosos. Segundo os cientistas, o estudo é importante porque, apesar das vacinas serem aprovadas em outros países, poucas nações conseguem oferecer uma base de dados tão robusta. E o que facilita o trabalho é o fato do Brasil contar com o mesmo sistema de coleta de informações para todas as regiões. As conclusões de um estudo desse tipo, com esse número de pessoas, faz com que a gente também dê uma contribuição para outros países que não podem fazer o mesmo tipo de análise e realmente isso explica que é uma contribuição para a saúde pública no Brasil, mas também para outros países que utilizam essas vacinas. Um estudo realizado por uma universidade chinesa com 85 pacientes recuperados de Covid mostrou que a Coronavac é capaz de dobrar a quantidade de anticorpos em quem já teve a doença. Os participantes da pesquisa tinham entre 3 e 84 anos. A maioria havia sido contaminada no início do ano passado. Os voluntários receberam 2 doses da Coronavac, no intervalo de 21 dias e foram acompanhados por 12 meses. Vamos agora conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mi. Boa noite, Augusto. Ótima noite para você de casa. Olha só, chegamos hoje a 128.274.227 pessoas que já receberam aí ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, o que representa mais de 60% da população brasileira. Outras 59.733.581 pessoas que já receberam as 2 doses ou a dose única, né, estão completamente imunizadas, o que dá 28,21% da população, e já foram aplicadas até agora mais de 188 milhões de doses de vacinas em todo o país. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente com uma dose. São Paulo está na liderança com mais de 71%, Rio Grande do Sul e Distrito Federal com mais de 65% da população vacinada, Mato Grosso do Sul com 64,43% e Santa Catarina com mais de 64% da população vacinada, ao menos com uma dose do imunizante contra a Covid-19. Augusto. Obrigado, Gabriela. E com o avanço da vacinação, o país registrou redução média de 60% em casos de óbitos pela Covid-19 nos últimos 2 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes pela doença está abaixo de 1.000 a 22 dias. Ainda segundo o boletim divulgado agora à noite, em 24 horas, quase 3.000 municípios não registraram casos e óbitos por Covid-19.
7 policiais militares do 10º Batalhão foram afastados das ruas. A decisão do comando da Polícia Militar foi tomada depois de um acesso a vídeos da abordagem violenta realizada por eles. Esse caso aconteceu na madrugada de hoje em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com nota da Polícia Militar, a confusão aconteceu quando os policiais foram realizar uma abordagem a um jovem. E durante essa ação, familiares do rapaz passaram a desacatar os policiais e aí a confusão teve início. Uma arma de choque foi usada na ação. Os militares envolvidos seguirão afastados da atividade policial até o final das investigações da Corregedoria da Polícia Militar. Um empresário foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela em São Paulo. A sedação foi tão alta que ele ficou 5 dias desacordado. Áudios dos criminosos fazem revelações importantes para a investigação. Veja na reportagem de Joyce Maffezoli. Ele não morreu por milagre. Acharam 15 tipos de substâncias diferentes tóxicas. Eu acredito que eles tentaram fazer uma overdose comigo. Porque normalmente é 24 horas. Eles dão a bola de Cinderela para a pessoa dormir umas 12, 24 horas. É o tempo para eles levarem as coisas embora e sumir. Só que eu dormi 5 dias. Os arranhões nos braços e o dolorido no joelho são marcas do golpe. Ele não sabe ao certo o que aconteceu, mas acha que pode ter se machucado quando estava inconsciente. Qual a última lembrança que você tem? A lembrança que eu tenho é de vir para cá, para o escritório. Ele foi abordado por 2 mulheres e um homem neste restaurante na zona leste de São Paulo. Uma boa conversa e a amizade aconteceu naturalmente. Dali, resolveram esticar a noite. Embarcaram juntos no carro dele e foram até o escritório da vítima. Quando eles chegaram lá embaixo, eles falaram assim para mim: podemos subir? Tem algum problema subir? Aí primeiro ele perguntou: tem alguém aí? Eu falei assim: não. Eu fico sozinho no escritório, né? Só escritório e tal. Aí ele pegava e falou assim: podemos subir também rapidinho? Você tem alguma bebida lá? Eu falei: eu tenho um vinho, só não tenho cerveja. Eu falei: a cerveja a gente vai buscar. Aí realmente nós vamos buscar. O suspeito aparece nessa imagem gravada no posto em que os 2 homens foram comprar bebida. Depois que a vítima apagou, os 3 foram embora, levando roupas, calçados, celulares, um prejuízo de R$30 mil. O que os criminosos não sabiam é que o carro da vítima tem um dispositivo que capta todo o áudio. No tempo em que estiveram no veículo, cerca de 7 horas, toda a conversa foi gravada. O trio fala sobre a rotina no crime, entrega a verdadeira identidade e se vangloria de andar de carrão, enquanto sugere que a vítima vai morrer, porque sabia que a dose do sedativo era muito alta. A própria médica falou que foi um milagre, porque podia ter dado um AVC por overdose, né? Ou um infarto. O golpista se exibe para alguém que ele chama de alemão e, neste momento, entrega o verdadeiro nome. Olha, irmão, vem cá. Qual é o ladrão de Boa Noite Cinderela que anda de Mercedes ou de BMW? Quem é? Não tem. Tem outro? Tem outro? Não tem. Eu posso não ser o melhor, mas sou um dos melhores. Fala a verdade. O patrão Damião. Neste outro áudio, Damião diz que precisa parar num caixa eletrônico. E agora nós temos que parar de ir nesse caixa eletrônico aqui. Nós temos que terminar o Santo Amaro e ir pro lado de lá. Por quê? Porque os caras vão pesquisar o quê? Pro lado de lá. Agora toda vez que o cara é roubado, tá onde? Caixa eletrônico do terminal Guarapiranga. Em vários momentos, Damião se orgulha do que faz. Não eu querendo ser melhor que ninguém, mas olha, eu não preciso vir. Eu venho porque eu gosto e eu quero financeiro. Eles conversam sobre a possibilidade de serem presos. Se amanhã você for presa, ou se você não vier, beleza. Mas hoje, no momento para seu filho comer, é você que tem que fazer seu corre, correto? A polícia investiga o caso. O advogado da vítima acredita que os áudios vão acelerar o processo de identificação dos criminosos. Eles revelam os verdadeiros nomes, revelam o modus operandi, revelam também onde foi feito, que houve outros crimes, onde se pretende praticar esse novo delito. Então a gente entende que eles vêm para elucidar o caso e a gente chegar nos responsáveis.
Ainda falando de golpes, como uma nova forma de evitar sequestros e roubos, o Banco Central anunciou hoje um conjunto de medidas para trazer mais segurança às transações financeiras feitas via Pix. E entre as medidas está a definição de um limite de R$1.000 para transferências feitas à noite. Desde que começou a funcionar em novembro do ano passado, o Pix facilitou a vida de muita gente e serviu de estímulo para o comércio ao agilizar pagamentos e transações bancárias. Mas também facilitou a vida dos criminosos, que passaram a utilizar a ferramenta em fraudes, roubos e sequestros. O Banco Central estima que desde que o Pix foi criado, a média seja de uma fraude a cada 100 mil transações. Que a despeito de serem poucas transações, por exemplo, que nós observamos utilizando o Pix, para as quais as suspeitas de fraude e crime, muito poucas, cada uma dessas fraudes e crimes são importantes. Para tentar diminuir esses crimes, o Banco Central anunciou restrições às transferências feitas por Pix, TED, DOC e cartão de débito. Entre 8 horas da noite e 6 da manhã, essas transações entre pessoas físicas serão limitadas a R$1.000. O cliente que quiser pode solicitar ao banco a alteração desse valor. Se for uma redução, a instituição financeira tem que atender o pedido de imediato. Mas se for um aumento, o prazo para a resposta é de no mínimo 24 e no máximo 48 horas, justamente para evitar que um bandido obrigue a vítima a aumentar o limite e roube o valor. Os clientes também poderão definir limites diferentes para transações diurnas e noturnas, ou até zerar os valores que podem ser transferidos. Ainda será possível cadastrar previamente determinadas contas que poderão ser exceção aos limites estabelecidos. Ao impor R$1.000, nós protegemos o patrimônio dos usuários, desincentivamos os criminosos e não prejudicamos a usabilidade do Pix. Pelas novas regras, as instituições financeiras também ficam obrigadas a identificar junto ao Banco Central todas as contas em que houver indícios do uso de Pix para o cometimento de fraudes. Atualmente, esse mecanismo é opcional. Esses dados poderão ser consultados para evitar que os crimes se repitam com o uso do Pix ou outras formas de pagamento eletrônico. A expectativa do Banco Central é que as novas regras entrem em vigor nas próximas semanas, mas não há uma data definida, já que as instituições financeiras precisam de um período de adaptação. As mudanças podem ter algum custo, mas o Banco Central espera que ele não seja repassado aos clientes. Como muitas dessas intervenções são de uma vez, ou seja, você tem que fazer um desenvolvimento e aí está feito, e os montantes são muito grandes, isso se dilui muito. Então, a gente não espera, não, que o custo seja algo terrivelmente relevante que vai ser repassado para os clientes. Agora, tem que admitir que sempre, quando tem custo, pode ser a sociedade paga. Pois é, e hoje a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do Pix e resgatou a vítima, que foi mantida em cativeiro na zona norte da cidade. A pessoa era mantida refém no bairro do Jaraguá após um sequestro relâmpago. 3 criminosos foram presos. Entre os detidos está uma mulher que atraía as vítimas pelas mídias sociais. Eu fui abordada, por 2 indivíduos ali na região da zona norte de São Paulo, que tinha marcado um encontro, e aí na realidade fui surpreendido e fui levado para um cativeiro. E me obrigaram a baixar o aplicativo, me fizeram tirar uma selfie com o RG, e baixar esse aplicativo no celular. Os suspeitos obrigavam as pessoas a fazerem transferência de dinheiro via Pix. Localizado um facão, um simulacro, contudo, no momento do arrebatamento da vítima, eles estavam com um revólver. Os criminosos foram autuados por extorsão e tortura. A polícia agora tenta identificar outros integrantes do grupo. O delegado explicou como a quadrilha aplicava o golpe. Através de um aplicativo de encontro, uma moça se passando por pretendente fez um encontro com essa vítima. Essa vítima foi ao local combinado e no local combinado 2 pessoas pegaram e levaram para o cativeiro.
Nossa equipe de reportagem conversou com o especialista em segurança Jorge Lordello, que fala sobre esta modalidade de crime que só aumenta. Infelizmente, a ferramenta Pix, que é uma boa ferramenta para você fazer pagamentos, gerou 3 tipos de problema para os clientes de banco. Primeiro são os golpes. Segundo é o furto do celular e as pessoas conseguem entrar no aplicativo de banco. E o terceiro é o assalto, é o sequestro relâmpago, onde a vítima é mantida refém enquanto eles fazem a transferência. Portanto, são 3 problemas diferentes. Hoje, o Banco Central anunciou novas medidas para o Pix. Lordello analisa se isso pode ou não frear a ação dos criminosos. As regras vêm em boa hora, porque o número vem aumentando e isso vai dificultar a ação dos criminosos, mas nós temos que verificar, quando essas normas estiverem em prática, qual vai ser a ação dos bandidos que estão se especializando no velho sequestro relâmpago para o novo sequestro relâmpago via aplicativo de banco e Pix. Morreu hoje a 5ª vítima do incêndio de grandes proporções que ocorreu em uma área industrial na região de Barueri, Grande São Paulo, ontem. Luciene Santana Santos, de 38 anos, estava internada, mas não resistiu aos ferimentos. Ela trabalhava em uma empresa de costura próxima ao local do incêndio. Segundo a Prefeitura de Barueri, Luciene estava entre as vítimas que foram levadas em estado grave ao hospital com queimaduras em 80% do corpo. Além de Luciene, outras 4 pessoas, todas da mesma família, morreram no incêndio. Uma mulher e os 3 filhos, de 4 e 2 anos, e um bebê de apenas 11 meses de idade. O pai das crianças, de 29 anos, chegou cedo ao Instituto Médico Legal, acompanhado de outros familiares, para fazer a liberação dos corpos. Muito abalado, ele ficou em silêncio. A família continua sem acreditar na tragédia. Não tem que falar mais nada, porque não vai trazer mais. Aí não tem como, assim, não tem como falar mais nada, não. Foi tudo embora ali, os 4 ali, não tem. O negócio foi fácil, não. Foi feio. A mãe e os filhos foram encontrados carbonizados em um dos cômodos da casa, que ficava nos fundos de uma das empresas atingidas pelo incêndio. O pai das crianças trabalhava como zelador no local. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher de 45 anos que ainda está internada em estado grave. Segundo os bombeiros, o fogo começou na parte superior de um dos galpões. A indústria estocava cerca de 50 mil litros de etanol que acabaram vazando e atingindo mais 6 empresas e 2 casas. Carros que estavam nas proximidades também foram queimados. A indústria química Araguai ocupa uma área de 1.500 metros quadrados no Jardim Califórnia, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Antônio trabalha bem perto da empresa e conseguiu correr para escapar das chamas. Teve uma primeira explosãozinha, aí eu estava dentro da firma trabalhando, aí eu continuei trabalhando. O patrão estava de frente no escritório, aí ele desceu correndo e falou, se puder, eu corri, desliguei a chave das máquinas. Aí a minha moto estava na frente, eu corri, tirei a moto, mas quando aí eu vi o estouro grande deu, aí veio a labareda de fogo, eu corri para trás. Os bombeiros concluíram o rescaldo no começo da madrugada. Ao longo do dia, a área permaneceu isolada para que os policiais e técnicos do Instituto de Criminalística pudessem realizar a perícia no local do incêndio. Em nota, a empresa confirmou que possui todas as licenças e que está contribuindo com a polícia para descobrir as causas do incêndio. Vamos agora ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Oi, de novo, novo, a temperatura Augusto. Em queda, né? Pois é, a gente avisou aqui no Rede TV News, essa virada no tempo aconteceu em áreas do centro-sul do Brasil, que vinha sofrendo muito aí com a secura do ar e também com altas temperaturas. Bom, o refresco veio em São Paulo, né? Ontem, gente, tivemos a temperatura mais alta para o mês de agosto em quase 60 anos. Fez 32,8 graus e hoje a temperatura caiu para 19 graus. Essa foi a máxima, ou seja, uma queda brusca de temperatura aí de uma tarde para outra, né? E isso se deve às áreas de instabilidade. A gente vê aqui na nossa imagem de satélite, elas estão neste momento ainda sobre Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Por isso, amanhã vai continuar assim, viu? A frente fria que passou lá no Rio Grande do Sul, levou chuva para lá,
vai provocar bastante chuva ainda em áreas do Paraná, de São Paulo e até do Mato Grosso do Sul e vai provocar essa queda de temperatura. Na capital paulista, portanto, final de semana vai ser de tempo cinzento, friozinho. A gente vai ver aqui, olha, amanhã tem chance de chuva mais encorpada, ela deve diminuir no domingo, mas o tempo fica nublado. Mínima de 14, 15 graus e a máxima fica aí de 20, 21 graus. Mesma coisa lá em Curitiba, tá? Pode ter chuva forte amanhã. Domingo, tempo fechado e mais frio ainda por lá, 13 graus de mínima, 11 graus nessa madrugada, máxima de 16, 17 graus. E olha, o temporal vai atingir também a região norte do Brasil, especialmente nessa área mais escura aqui que vai do Acre, norte do Amazonas, até o Pará. Mesmo assim, o ar segue bastante abafado. Em Manaus, a máxima é de 35 graus. E a gente vê o nosso mapa do Brasil, ele tá mais verdinho, isso significa que a gente vai ter mais chuva, o que é excelente, né? Depois de uns dias aí de muita secura que a gente está vivendo, mas essa área amarela aqui continua com tempo firme, tem alerta para baixa umidade do ar, ar bastante seco pelo interior do país, aqui entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, pegando boa parte do Nordeste. O sábado vai ser de muito sol, calor de 31 graus lá em Fortaleza. Em Brasília e Belo Horizonte começa com friozinho, tá? A madrugada ainda gelada, mínima de 15 graus em BH, de 16 em Brasília, mas à tarde esquenta bem, chegando perto dos 30 graus e tem alerta para baixa umidade do ar nessas capitais, tá? Lá no Rio Grande do Sul, nada de chuva. Em Porto Alegre o tempo fica firme, o sol aparece, mesmo assim a temperatura não sobe muito não, tá? A máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro o tempo já começou a mudar também, amanhã o tempo fica mais instável, fechado e a máxima para os cariocas é de 27 graus. É isso, gente, eu fico por aqui, uma ótima noite para você, excelente final de semana e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Bom fim de semana, Gabi. Pra gente. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que a bandeira tarifária em setembro continuará sendo vermelha, patamar 2, a mais alta do sistema. Essa decisão foi tomada por causa do baixo índice de chuva no país, o que diminui a quantidade de água nos reservatórios, obrigando assim as distribuidoras a buscarem outros meios de fornecimento de energia, como as termoelétricas. Por enquanto, o valor de cada 100 kWh será de R$ 9,49, mas deve ser reajustado na próxima semana. A população brasileira ultrapassou 213 milhões de pessoas, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O Instituto informou, porém, que é uma estimativa que não incorpora os efeitos da pandemia do coronavírus. Ao todo, o Brasil tem uma população de 213.317.639 habitantes. O número representa um crescimento de 0,74% na comparação com dados de 2020. São Paulo permanece como o estado com mais habitantes, 46 milhões, seguido por Minas Gerais, com 21 milhões, e Rio de Janeiro, 17 milhões. Roraima é o menos populoso, 652 mil. Quase 22% da população estão concentrados em 17 municípios, todos com mais de 1 milhão de habitantes. A cidade de São Paulo ainda é a mais populosa, 12 milhões de pessoas. E o menor município do Brasil é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 776 moradores. O técnico Tite anunciou hoje a convocação de mais 9 jogadores para as eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira vai ter mudanças, hein? 9 jogadores foram convocados para os jogos contra Chile, Argentina e Peru em setembro. A CBF decidiu aumentar a lista por conta da restrição imposta pela Federação Inglesa de não liberar os jogadores para seleções que vão disputar partidas em países da chamada lista vermelha da Covid-19. A medida afeta diretamente 9 jogadores convocados: Thiago Silva, do Chelsea, Richarlison, atacante do Everton, Rafinha, do Leeds, Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool, Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City, e Fred, meio-campista do Manchester United. Dada a incerteza da apresentação de atletas, principalmente do Reino Unido, e a falta de uma definição efetiva, nós optamos pela convocação de mais atletas para a lista original. O destaque da nova lista é o atacante Hulk, principal nome do Atlético Mineiro, que também vai ceder o goleiro Everson. Completam a lista o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, o zagueiro Miranda, do São Paulo, os meio-campistas Edenilson, do Internacional, Gerson, do Olympique de Marseille e Matheus Nunes, do Sporting. No ataque, Malcom, do Zenit, e Vinícius Júnior, do Real Madrid.
As ligas espanhola e italiana também sinalizaram que não vão liberar seus jogadores, mas a CBF se mantém otimista e conta com esses atletas para os próximos jogos, já que os clubes não se manifestaram. E hoje, sexta-feira, você sabe, é dia de Rede TV Extreme Fighting. O card de hoje está imperdível, com direito a um dos grandes combates de kickboxing, valendo o cinturão do One Championship. Ainda tem lutas do tradicional MMA e os embates no Muay Thai. Você confere tudo isso a partir das 11h30 da noite, aqui na Rede TV. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Uma boa noite para você.